estrela ali, raios seus mandou vir. Sim, na cruz, sempre me glorio, e enfim com Cristo irei para o lar celeste. Sempre a cruz, Jesus, meu Deus, irás recordar-me. Pela sombra, ó Salvador, irás abrigar-me. Sim, na cruz, sempre me glorio, e enfim com Cristo irei para o lar celeste. Faze-me em ti viver pela tua graça, e afinal contigo ter vida que não passa. Sim, na cruz, sempre me glorio, e enfim com Cristo irei para o lar celeste. Olá! Durante a Semana Santa, lembramos a paixão e morte de Jesus Cristo, o Filho de Deus, nosso amado Salvador. Meditamos sobre a causa da morte de Cristo, que foram os nossos pecados. Recebemos e compartilhamos o proveito deste ato de amor, que é a reconciliação com Deus, perdão, vida e salvação, para que todo o que confiar na graça de Deus em Cristo não pereça, mas tenha a vida eterna. Que Deus fortaleça a nossa fé ao celebrarmos este culto de Sexta-feira Santa e nos conceda forças para adorá-lo, servi-lo e confessá-lo. Amém. Iniciamos este culto em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Confessemos nossos pecados, peçamos o perdão. Fiel Senhor, bondoso Deus, quebrei os mandamentos teus. As minhas faltas muitas são, por elas sinto contrição. Não tens, porém, Senhor, prazer em ver o pecador morrer, mas queres com divino amor a conversão ao Redentor. As vermelhas chagas de Jesus e a amarga morte lá na cruz salvaram-me, tão pecador, da morte eterna e seu pavor. Meus erros queiras, ó Senhor, cobrir com teu imenso amor. Do mal liberto me verei, jamais castigo sofrerei. A vida quero corrigir, piedoso a tua lei cumprir. Enfim, desejo desfrutar repouso celestial sem par. Amém.
Tão certo como eu vivo, diz o Senhor, não desejo a morte do pecador, mas que ele se converta do seu mau caminho e viva. Seja, portanto, conforme a vontade de Deus. Como servo de Cristo, ministro da Palavra de Deus, anuncio a graça do perdão. E por ordem de Jesus Cristo, meu Senhor, perdoo todos os seus pecados, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Meu Deus, por que me abandonaste? Por que ficas tão longe? Por que não escutas quando grito pedindo socorro? Meu Deus, durante o dia eu te chamo, mas tu não respondes. Eu te chamo de noite, mas não consigo descansar. Tu, porém, és santo, e sentado no teu trono, recebes os louvores do povo de Israel. Os nossos antepassados puseram a sua confiança em ti. Eles confiaram em ti e tu os salvaste. Eles te pediram ajuda e escaparam do perigo. Confiaram em ti e não ficaram desiludidos. Eu não sou mais um ser humano. Sou um verme. Todos zombam de mim e me desprezam. Todos os que me veem caçoam de mim, mostrando a língua e balançando a cabeça. Eles dizem: você confiou em Deus, o Senhor? Então, por que Ele não o salva? Se Ele gosta de você, por que não o ajuda? No entanto, ó Deus, tu me trouxeste ao mundo quando nasci. E quando eu era uma criancinha, tu me guardaste. Desde o meu nascimento, fui entregue aos teus cuidados. Desde que nasci, tu tens sido o meu Deus. Não te afastes de mim, pois o sofrimento está perto e não há ninguém para me ajudar. Como touros, muitos inimigos me cercam. Todos eles estão em volta de mim, como fortes touros da terra de Bazã. Como leões, abrem a boca, rugem e se atiram contra mim. Já não tenho mais forças. Sou como água derramada no chão. Todos os meus ossos estão fora do lugar. O meu coração é como cera derretida. A minha garganta está seca como pó, e a minha língua gruda no céu da boca. Tu me deixaste como morto no chão. Um bando de marginais está me cercando. Eles avançam contra mim como cachorros e rasgam as minhas mãos e os meus pés. Todos os meus ossos podem ser contados. Os meus inimigos me olham e gostam do que vem. Eles repartem entre si as minhas roupas e fazem sorteio da minha túnica. Ó Senhor Deus, não te afastes de mim. Tem depressa me socorrer. Salva-me da espada. Não deixes que esses cachorros me matem. Livra-me desses leões. Não consigo me defender desses touros selvagens. Então contarei à minha gente o que tens feito. Na reunião do povo,
eu te louvarei, dizendo: louvem a Deus, o Senhor, todos os que o temem. Descendentes de Jacó, prestem culto a Deus. Povo de Israel, adore o Senhor. Ele não abandona os pobres, nem esquece dos seus sofrimentos. Ele não se esconde deles, mas responde quando gritam por socorro. Na reunião de todo o povo, ó Senhor, eu te louvarei pelo que tens feito. Na presença de todos os que te temem, oferecerei os sacrifícios que prometi. Os pobres comerão da carne dos sacrifícios e ficarão satisfeitos. Aqueles que adoram o Senhor o louvarão. Que sejam sempre prósperos e felizes. Todas as nações lembrarão de Deus, o Senhor. Todos os povos da terra se voltarão para Ele, e todas as raças o adorarão. Pois o Senhor é Rei e governa as nações. Todos os orgulhosos se curvarão na sua presença, e o adorarão todos os mortais, todos os que um dia vão morrer. As pessoas dos tempos futuros o servirão e falarão às gerações seguintes a respeito de Deus, o Senhor. Os que ainda não nasceram ouvirão falar do que Ele fez. Deus salvou o seu povo. Senhor Deus, amado Pai Celestial, rendemos graças pela misericórdia a nós demonstrada através do sofrimento, morte e ressurreição de Teu amado Filho, Jesus Cristo, com o que conquistaste a salvação para toda a humanidade. Aumenta a nossa fé e, pelo Teu Santo Espírito, dirige os nossos passos de tal maneira que evitemos o pecado e andemos pelo reto caminho da Tua vontade. Por Jesus, o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, nós pedimos e agradecemos. Amém. O Senhor Deus diz: tudo o que o meu servo fizer dará certo. Ele será louvado e receberá muitas homenagens. Muitos ficaram horrorizados quando o viram, pois ele estava tão desfigurado que nem parecia um ser humano. Mas agora muitos povos ficarão admirados quando o virem, e muitos reis não saberão o que dizer, pois verão coisas de que ninguém havia falado, entenderão aquilo que nunca tinham ouvido. O povo diz: quem poderia crer naquilo que acabamos de ouvir? Quem diria que o Senhor estava agindo? Pois o Senhor quis que o seu servo aparecesse como uma plantinha que brota e vai crescendo em terra seca. Ele não era bonito nem simpático, nem tinha nenhuma beleza que chamasse a nossa atenção ou que nos agradasse. Ele foi rejeitado e desprezado por todos. Ele suportou dores e sofrimentos sem fim. Era como alguém que não queremos ver. Nós nem mesmo olhávamos para ele e o desprezávamos.
No entanto, era o nosso sofrimento que ele estava carregando. Era a nossa dor que ele estava suportando. E nós pensávamos que era por causa das próprias culpas que Deus o estava castigando, que Deus o estava maltratando e ferindo. Porém, ele estava sofrendo por causa dos nossos pecados. Estava sendo castigado por causa das nossas maldades. Nós somos curados pelo castigo que ele sofreu. Somos sarados pelos ferimentos que ele recebeu. Todos nós éramos como ovelhas que se haviam perdido. Cada um de nós seguia o seu próprio caminho. Mas o Senhor castigou o seu servo, fez com que ele sofresse o castigo que nós merecíamos. Ele foi maltratado, mas aguentou tudo humildemente e não disse uma só palavra. Ficou calado como um cordeiro que vai ser morto, como uma ovelha quando cortam a sua lã. Foi preso, condenado e levado para ser morto. E ninguém se importou com o que ia acontecer com ele. Ele foi expulso do mundo dos vivos, foi morto por causa dos pecados do nosso povo. Foi enterrado ao lado de criminosos, foi sepultado com os ricos. Embora nunca tivesse cometido crime nenhum, nem tivesse dito uma só mentira. O Senhor Deus diz: eu quis maltratá-lo, quis fazê-lo sofrer. Ele ofereceu a sua vida como sacrifício para tirar pecados, e por isso terá uma vida longa e verá os seus descendentes. Ele fará com que o meu plano dê certo. Depois de tanto sofrimento, ele será feliz. Por causa da sua dedicação, ele ficará completamente satisfeito. O meu servo não tem pecado, mas ele sofrerá o castigo que muitos merecem, e assim os pecados deles serão perdoados. Por isso, eu lhe darei um lugar de honra. Ele receberá sua recompensa junto com os grandes e os poderosos, pois ele deu a sua própria vida e foi tratado como se fosse um criminoso. Ele levou a culpa dos pecados de muitos e orou, pedindo que lhes fossem perdoados. Portanto, fiquemos firmes na fé que anunciamos, pois temos um grande sacerdote poderoso, Jesus, o Filho de Deus, o qual entrou na própria presença de Deus. O nosso grande sacerdote não é como aqueles que não são capazes de compreender as nossas fraquezas. Pelo contrário, temos um grande sacerdote que foi tentado do mesmo modo que nós, mas não pecou. Por isso, tenhamos confiança e cheguemos perto do trono divino onde está a graça de Deus. Ali receberemos misericórdia e encontraremos graça sempre que precisarmos de ajuda. Durante a sua vida aqui na terra, Cristo, em voz alta e com lágrimas,
fez orações e súplicas a Deus que o podia salvar da morte. E as suas orações foram atendidas porque ele era dedicado a Deus. Embora fosse o Filho de Deus, ele aprendeu, por meio dos seus sofrimentos, a ser obediente. E depois de ser aperfeiçoado, ele se tornou a fonte da salvação eterna para todos os que lhe obedecem. Será verdade que Jesus em meu lugar sofreu na cruz? Será verdade que o Senhor morreu por mim tão pecador? Sim, é verdade, ó pecador, por ti Jesus o Salvador baixou a terra que sofreu, em teu lugar na cruz morreu. Porém na tumba não ficou, mas sobre a morte triunfou, e vivo está nos altos céus teu fiador perante Deus. Ó coração, por sua morte tens perdão, a sua graça que terás e sua glória lá verás. Jesus saiu carregando ele mesmo a cruz para o lugar chamado Calvário. Em hebraico, o nome desse lugar é Gólgota. Ali os soldados pregaram Jesus na cruz e crucificaram também outros 2 homens, um de cada lado dele. Pilatos mandou escrever um letreiro e colocá-lo na parte de cima da cruz. Nesse letreiro estava escrito em hebraico, latim e grego: Jesus de Nazaré, Rei dos Judeus. Muitas pessoas leram o letreiro porque o lugar em que Jesus foi crucificado ficava perto da cidade. Então os chefes dos sacerdotes disseram a Pilatos: Não escreva, Rei dos Judeus. Escreva, este homem disse: Eu sou Rei dos Judeus. O que escrevi, escrevi. Depois que os soldados crucificaram Jesus, pegaram as roupas dele e dividiram em 4 partes, uma para cada um. Mas a túnica era sem costura, toda tecida numa peça só, de alto a baixo. Por isso os soldados disseram uns aos outros: Não vamos rasgar a túnica. Vamos tirar sorte para ver quem fica com ela. Isso aconteceu para que se cumprisse o que as Escrituras Sagradas dizem:
Repartiram entre si as minhas roupas e fizeram sorteio da minha túnica. E foi isso que os soldados fizeram. Perto da cruz de Jesus estavam a sua mãe e a irmã dela, e Maria, a esposa de Clopas, e também Maria Madalena. Quando Jesus viu a sua mãe e perto dela o discípulo que ele amava, disse a ela: "Este é o seu filho." Em seguida disse a ele: "Esta é a sua mãe." E esse discípulo levou a mãe de Jesus para morar dali em diante na casa dele. Agora Jesus sabia que tudo estava completado. Então, para que se cumprisse o que dizem as Escrituras Sagradas, disse: "Estou com sede." Havia ali uma vasilha cheia de vinho comum. Molharam no vinho uma esponja, puseram a esponja num bastão de isopo e a encostaram na boca de Jesus. Quando ele tomou o vinho, disse: "Tudo está completado." Então baixou a cabeça e morreu. Creio em um só Senhor Jesus Cristo, Filho unigênito de Deus, nascido do Pai antes de todos os mundos, Deus de Deus, luz de luz, verdadeiro Deus do verdadeiro Deus, gerado, não criado, de uma só substância com o Pai, por quem todas as coisas foram feitas, o qual por nós homens e pela nossa salvação desceu do céu e se encarnou pelo Espírito Santo na Virgem Maria e foi feito homem. Foi também crucificado por nós sob Pôncio Pilatos, padeceu e foi sepultado. E ao terceiro dia ressuscitou segundo as Escrituras e subiu aos céus e está sentado à direita do Pai e virá novamente em glória a julgar os vivos e os mortos, cujo reino não terá fim. Amém. Se aquela cruz falasse como Cristo morreu, daria a todos nós maior lição de amor. De sangue foi manchado, aos pregos suportou. Ergueu sobre o Calvário Jesus Salvador. Ela viu morrer o homem Deus, nela sempre achei consolação. Ela viu morrer o homem Deus, nela sempre achei consolação. A cruz foi escolhida para o mal combater. Jesus foi condenado, mas nenhum crime fez. De joelhos ante ela posso recordar do amor que Deus em Cristo por mim demonstrou. Ela viu morrer o homem Deus, nela sempre achei consolação.
ela viu morrer o homem Deus, nela sempre achei consolação. Amados no Senhor, hoje recordamos a paixão e morte de Jesus Cristo por nossa culpa, mas também para nosso benefício. O evangelista João nos diz que as últimas palavras de Jesus Cristo na cruz foram: tudo está completado. Cristo estava dizendo com estas palavras que realizou completamente, perfeitamente a sua missão, a nossa salvação. No Antigo Testamento, isso já havia sido anunciado, o que mostra que a morte de Cristo estava nos planos de Deus. Cristo morreu para cumprir a promessa que havia sido feita no Jardim do Éden para Adão e Eva. Logo depois do ser humano ter caído em pecado, Deus veio ao encontro do homem pecador, oferecendo o perdão, e fez a seguinte promessa, registrada no capítulo 3 de Gênesis, capítulo 3, versículo 15. Porém, inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente. Este te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Esta última parte, tu lhe ferirás o calcanhar, era a promessa de que Deus permitiria que Satanás ferisse Jesus. Jesus foi morto. Deus assim permitiu, e digo mais, Deus contava com esta ação do inimigo, pois o inimigo agiu para a sua própria derrota. Isto porque Deus é o Senhor da história. Ele preparou o mundo para receber o Salvador. Na história nós vemos pessoas como Abraão, como Moisés, vários profetas, Davi, muitas outras pessoas, também pessoas de fora do povo de Deus, mas usadas conforme os propósitos de Deus, para preparar o caminho para o Salvador. Como está registrado em Gálatas 4, versículos 4 e 5, vindo, porém, a plenitude do tempo, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para resgatar os que estavam sob a lei, a fim de que recebêssemos a adoção de filhos. Jesus veio ao mundo no tempo oportuno, no tempo certo, escolhido por Deus. Naquela época, o mundo conhecido era dominado pelo Império Romano, ruim de um lado, mas tinha fatores decisivos que Deus usou e escolheu para ser o tempo certo. Por exemplo, estradas que facilitavam o acesso, facilitavam a comunicação. Também uma só língua que era falada e compreendida em todo o Império, a língua grega. Como isso ajudou na propagação do Evangelho. O mundo estava preparado por Deus e Jesus veio. Veio para o que era seu e os seus não o receberam. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome. Jesus, ao ter dito, está tudo completado, ele afirma o cumprimento das promessas de Deus.
A salvação e o perdão dos pecados então passaram a ser uma realidade na história. Todas as pessoas que viveram antes de Cristo, estas morreram na fé salvadora, olhando para o futuro, para o que Jesus faria, e receberam a salvação. E todos os que viveram e morreram depois de Cristo, ainda vão viver e morrer depois de Cristo, como nós, outros que ainda nascerão, é olhando para a obra amorosa de Cristo na cruz, que receberemos a vida eterna. E digo sim, obra amorosa, porque foi voluntária. Ele quis realizá-la. Parece loucura aos nossos olhos. Nós não compreendemos, mas Jesus realizou esta obra redentora, esta obra amorosa. Mesmo que achemos que é uma contradição, como assim Deus abandonou o próprio Deus? Um justo ter sido condenado ao invés de condenar o pecador. Nós pensamos e fazemos diferente, mas tinha que ser assim, era o plano de Deus. E Jesus fez isso porque nos ama. Ele se deu em sacrifício por amor a nós. Prova disso é que Jesus não fugiu da morte. Exemplo, quando foi entregue lá para o Sinédrio, talvez alguns discípulos pensaram da seguinte forma: ora, Jesus vai dar um jeito de escapar, porque certa vez, eles assim pensando e lembrando, certa vez, numa visita a Nazaré, queriam matar Jesus, e Jesus passou no meio deles sem que eles tivessem percebido. Mas por que Jesus não fugiu da morte? Porque a sua hora havia chegado e ele sabia. Ele escolheu este caminho. E foi um dos momentos durante a sua vida terrena em que Jesus não fez uso dos seus poderes divinos. Porque o plano de Deus para a nossa salvação incluía a morte do seu filho. A culpa a gente sabe, a culpa é minha, a culpa é sua. Cristo morreu para pagar a minha conta, para pagar a sua conta. Mas ao olhar para a cruz, nós não podemos ter esse peso em nossa consciência. É um peso que não conseguimos carregar. É um peso que Jesus carregou. Ele nos aliviou. Agora temos a certeza de que cada um de nós tem o perdão completo em Cristo. A sua morte se deu para nos dar este perdão. É uma morte expiatória. A gente conhece a expressão bode expiatório. Deus criou isso no Antigo Testamento. Eram impostas as mãos sobre o bode, simbolizando que todos os pecados do povo, eles confessavam os pecados, e todos os pecados do povo então eram colocados sobre o bode expiatório. E ele era levado para o deserto, simbolizando que os pecados foram levados para longe. Pois Jesus é o nosso bode expiatório. Ele levou a nossa culpa. Ele nos perdoou o pecado. Então não há mais rituais ou sacrifícios que possamos fazer para nos reconciliar com o Pai. Não precisa. O sacrifício de Cristo foi suficiente. Ele no sacrifício da cruz foi a própria vítima, mas também foi o sacerdote que se ofereceu a Deus para a remissão dos nossos pecados, para nos dar vida. Parece aqui outra contradição, mas de fato e de verdade, a morte de Jesus nos trouxe a vida, o que é motivo de alegria, porque com isso Jesus nos deu o direito
a possibilidade de entrar na bem-aventurança eterna. Não porque mereçamos, mas pura graça de Deus, puro amor de Deus. Diante de tudo isto, podemos estar certos de que a morte sim é consequência do pecado, porque o salário do pecado é a morte. Jesus pagou com sua morte. Mas ainda mais certos podemos estar de que o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. O próprio Deus nos diz isso, está registrado, Romanos 6, 23. Então a morte, o que é a morte? A morte é somente uma sombra sem poder para aqueles que creem em Jesus. Não é a morte que domina, mesmo na pandemia ou em outra situação extrema, não é ela que deve nos amedrontar, não. A morte não é o fim. Graças a Deus, tudo está completado. Jesus ofereceu para sempre um único sacrifício pelos pecados. E agora o nosso desafio é viver uma vida em resposta a esse amor. Anunciar ao mundo que Deus, por amor, por misericórdia, através de Cristo, da sua obra redentora, nos dá o pleno perdão. É um perdão incondicional, porque não são necessárias mais obras humanas para alcançar este perdão. Mas como é que nós ganhamos esse perdão? Pela fé. Eu creio em Jesus, isso também é um presente de Deus. Ele me dá a fé e junto com a fé vem todo o pacote: perdão, vida, salvação. E é assim, certos do perdão recebido em Cristo, que hoje nós lembramos de maneira especial o que Jesus fez por nós. E podemos viver na alegria de sermos salvos, porque o que nos espera é a vida eterna ao lado do nosso Deus e Pai, que por amor nos considera seus filhos. É isso que hoje celebramos. Percebam que há muito mais motivos para nos alegrarmos neste dia, pois Deus veio ao nosso encontro. Tudo estava planejado e Deus completou a obra da nossa redenção. Tinha que ser assim, e foi assim, conforme a vontade de Deus. É puro amor, pura graça de Deus. Felizmente para nós, a obra redentora está completada. Vivemos com Cristo, vivemos para Cristo. Amém. No Getsemane foi que meu Jesus orou, se entregando ao Pai mais uma vez. Logo vieram pessoas para o levar para a maior das provações. Ele tanto amou, tudo suportou. Ele carregou a nossa cruz. Ver os cravos nas mãos, seu corpo a sofrer naqueles momentos de dor. O mestre a chorar, e foi por você que ele mostrou tanto amor.
soldados cuspiam no seu rosto nu. Posso ouvir o clamor da multidão e Jesus a olhar aquele céu azul pede ao Pai que lhes dê o seu perdão. Ele tanto amou, tudo suportou. Ele carregou a nossa cruz. Seu corpo passou naqueles momentos de dor. O mestre a chorar por você, que ele mostrou tanto amor. Senhor Deus, Pai Celestial, este dia marca o aniversário do Teu maior presente dado ao mundo. Teu amor pelos homens vai além do que podemos compreender. Nós Te louvamos por este amor, o qual fez com que entregasses Teu único Filho à morte para o perdão dos nossos pecados. Limpos dos nossos pecados e vestidos com a justiça de Cristo, agora podemos estar na Tua presença. Agradecemos-Te por nos tornares beneficiários do Teu amor em Cristo. Ó Senhor Jesus Cristo, jamais compreenderemos totalmente a extensão do Teu sofrimento por nós. Como pediste ao Pai para perdoar os que Te colocaram na cruz, entendemos que os nossos pecados também foram perdoados. Como prometeste a vida eterna ao criminoso que creu em Ti, temos a certeza de que, apesar dos nossos pecados, também temos a vida eterna. Como em meio ao sofrimento deste atenção à Tua Mãe, confiamos que estás conosco e estarás até o final da nossa vida terrena. Como foste desamparado por Deus Pai, sabemos que jamais seremos desamparados. Por causa da Tua sede por nós, agora temos a água da vida eterna. Por causa da declaração de que a obra da redenção estava completada, não mais precisamos ter dúvidas a respeito da nossa salvação. Por entregares o Teu Espírito à morte, nós temos vida. Ó Espírito Santo, permanece em nossos corações, ajuda-nos a crer e confessar que Jesus morreu em nosso lugar, dando-nos a vida nos céus. Concede-nos uma fé que testemunha aos amigos, parentes e às demais pessoas
que a salvação também está disponível para eles. Assim, ó Pai, enche nossos corações com o Teu Espírito Santo, para que as nossas vidas sejam um constante testemunho da nossa fé no Cristo crucificado. Isso nós pedimos em nome do Teu Filho Jesus, nosso Senhor, nosso Salvador. Amém. Pai nosso, que estás no céu, santificado teu Teu reino venha, Tua vontade na terra e no céu se faça. Nosso pão vem hoje dar, nossas dívidas perdoar, como nós a quem nos deve. E livra-nos das tentações e dos males deste mundo, pois Teu é o reino e o poder e a glória para sempre. Amém. Receba a bênção do nosso Deus. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor, sobre ti, levante o seu rosto e te dê a paz. Amém. O amor de Deus é grande, igual a esse ninguém vê. Apesar do povo ingrato, compaixão sem exceção, Deus é
só para nos salvar. Em dores, prantos, que horror, por nós ele morreu. Logo entre os dias ressurgiu, em glória ao céu subiu. Pois vejam meus amigos, tudo isso ele fez. O amor de Deus é grande, igual a esse ninguém vê. Apesar do povo ingrato, compaixão sempre sentiu. Deus entregou seu filho só para nos salvar, e com amor os céus nos entregar. Jesus sofreu na cruz só para nos salvar. Em dores, prantos, que horror, por nós ele morreu. Logo entre os dias ressurgiu, em glória ao céu subiu. Pois vejam meus amigos, tudo isso ele fez. E com amor os céus nos entregou. E com amor os céus nos entregou. Andei tão cego, sem rumo certo, buscando a paz e descanso. Eu procurei por tantos meios justificar meus erros, mas ao clamar, meus olhos